O Redação PFC começa agora. O Redação PFC número 105 está iniciando. Bom dia para você desse sábado de manhã. Bom dia, Marcos Boazzi. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia para você. Fica ligado aqui nas notícias do mundo da corrida e depois vamos embora para os treininhos aí, que sábado é dia de longão. É isso aí, nesse dia 27 de maio, que é o Dia Mundial dos Meios de Comunicação, Dia Nacional da Mata Atlântica, Dia do Profissional Liberal e Dia do Serviço de Saúde. Lembre-se de usar o cupom PFC10 na Track and Field Run Series. Por falar em correr 20, na Live Run XP e PFC na Maratona de Floripa. Não esqueça também de curtir os nossos podcasts no YouTube ou em qualquer lugar, certo? Tem o Por Falar em Tênis, o PFC Debate, o Entrevista e este Redação PFC com as notícias. Lembrando também que o José Luiz Barbosa, Zequinha Barbosa, nasceu neste dia em 1961. Ele foi campeão mundial indoor dos 800 metros rasos em 87, lá em Indianápolis. Também foi prata no Mundial de Pista Coberta em 89 em Budapeste, na Hungria. Ele ainda foi bronze em Roma em 1987 e prata em Tóquio em 91. Participou dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 84, Seul 88, Barcelona 92 e Jogos Olímpicos de Atlanta. E a outra notícia de hoje é que em 95, o Christopher Reeve, o ator que interpretou o Super-Homem na década de 80, caiu do cavalo, Marcos, e ficou paralítico, lembra? Caiu do cavalo e daí deu um probleminha. Você não estava dizendo de uma forma não literal, você estava dizendo literalmente, né? Foi as duas, caiu de todas as formas, e daí ele teve esse probleminha lá em 95. E agora nós vamos para a notícia que hoje é um redação sucinto. Vamos para as grandiosas notícias desse Redação PFC 105, o melhor noticiário informativo da corrida de rua do mundo, do Brasil e de todos os hemisférios e galáxias. No último fim de semana aconteceu a Tribuna em Santos e nós tivemos vitórias brasileiras, Marcos Boazzi. O Wendel Souza e a Franciane Moura foram vitoriosos lá nos 10 quilômetros mais rápidos do país. Mais rápido e um dos mais tradicionais também do país, né? Aconteceu no último domingo, como nós tínhamos noticiado aqui no sábado passado, essa prova na cidade de Santos, a 37ª edição dessa prova, e que, como você disse aí, tivemos os vencedores brasileiros. O Wendel Souza ganhou no masculino, ele que é de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, fez o tempo de 29 minutos e 7 segundos, foi seguido ali pelo queniano, o Vessus Cheboy, que era um dos grandes favoritos da prova, e o Gilmar Silvestre Lopes, de São Miguel, Minas Gerais, ficou em terceiro lugar. No feminino, a Franciane dos Santos Moura, de Manaus, fez 34,34, ficando com a primeira posição. Em segundo lugar, Marcela Cristina Gomes Cordeiro, com 34,47. E fechando as três primeiras posições, Larissa Marcele Moreira Quintão, Itabira, de Minas Gerais, com 34,49. Essas foram as três mulheres mais rápidas da prova. Aquela prova, como a gente já tinha falado semana passada, homenageou o Pelé, que morreu recentemente. Pelé aí, o maior ídolo do Santos e, obviamente, também do futebol brasileiro. A prova que contou aí com 21 mil inscritos. Então você vê que é gente pra caramba uma prova de 10 quilômetros. Tribuna, prova rápida, como a gente pode ver, inclusive, pelo tempo dos vencedores, né? Os homens conseguiram correr abaixo de 3 minutos o KM nos 10 quilômetros e as mulheres abaixo dos 3,30. Então, prova bastante rápida com os resultados que a gente trouxe aí. Isso, ó. E só para trazer também, 43% do total dos inscritos foram mulheres, então bastante mulheres correndo. E para terminar, eu falei das mulheres, vamos falar a Adriana Toledo Pisa, a Duda Pisa, nossa integrante, correu a Tribuna e fez o tempo de 41,44. Então, representou muito bem o Por Falar em Correr, esteve lá participando. E a dica que fica, né? Tanto o que a gente falou no PFC Debate, que você vai ouvir na quarta-feira, quanto hoje se puder, se você tiver condição, larga no pelotão premium, que daí você não vai pegar trânsito nenhum e fica mais fácil de você correr. Se você tiver essa oportunidade, aproveite, porque vale bem mais a pena. Não deixe os outros te atrapalhar, seja você a atrapalhar os outros. Fica essa frase aí de reflexão. Também no fim de semana lá em São Paulo aconteceu a ASICS Golden Run, que reuniu mais de 6 mil corredores, uma prova muito rápida lá naquele percurso da Marginal, que é muito bom para quem está buscando tempo e performance. Quase 7 mil concluintes, Marcos Boazzi. Traz para nós aí, quem que venceu aí a meia maratona? A prova que teve duas distâncias, né, os 21 e os 10, mas o grande destaque estava nos 21 quilômetros. A gente teve aí de vencedor o brasileiro Jonatas de Oliveira, com um tempo de 1 hora, 3 minutos e 11 segundos.
Santos, ali também nas primeiras posições, Altobelli Silva, com 1:3:32, e Collins Kimosop, do Quênia, com 1:06:03. Então você vê que os brasileiros aí no final de semana ganharam dos quenianos, os africanos de uma maneira geral, conseguiram as primeiras posições nas provas. Já no feminino, a gente teve a Valdilene dos Santos Silva, com 1:17:14 na primeira colocação, a Amanda Aparecida de Oliveira em segundo lugar com 1:18:26, e a Andrea Hessel na terceira colocação com 1:20:38. A prova aí que a ASICS Golden Run, que tem essa característica de ser uma prova extremamente rápida, ficou uns anos aí sem acontecer, voltou ano passado, teve uns probleminhas na largada. Esse ano, pelo jeito, foi tudo corrigido, tudo correu muito bem. Largaram bem cedinho lá em São Paulo, estava até escuro ainda. Então eu queria parabenizar a ASICS por fazer, embora eu acho que não tenha muita poder dela decidir isso, né, do horário, é mais por causa de liberar a marginal depois. Mas vamos parabenizar a ASICS, porque é isso, prova de corrida, ainda mais que quer ser rápida, tem que largar muito cedo para não deixar o calor atrapalhar. Eles largaram, ainda estava escuro, quem quer correr rápido não quer correr no calor, então correr bem cedinho faz parte também. E só trazer aqui, ó, que o vencedor dos 10 foi o Fábio Jesus Correia, o Fábio lá que foi o melhor brasileiro na São Silvestre, depois teve bons resultados, quase foi para o Mundial de Cross Country, que deu aquele problema todo. E também, já que eu falei dos 10 quilômetros do Fábio, temos aqui a Jennifer do Nascimento, que venceu com 33:29. Então, assim, nós tivemos bons tempos nos 10 quilômetros também. Como o Marcos falou, largou cedinho, marginal é plana, vai 5, volta 5, sucesso total. Então, provas na marginal que largarem às 6 da manhã, 6 vão, que é sucesso. No feminino, o tempo da vencedora foi melhor do que da tribuna. Viu? É porque a tribuna larga mais tarde, apesar de... A tribuna larga às 8, se eu não estou enganado. A tribuna tinha que largar um pouquinho mais cedo para ser ainda melhor. E lembrar também que nós tivemos premiação em dinheiro nessa prova, então os atletas de elite foram lá. E trazer, por fim, que a quarta colocada do feminino, a Simoniele Kovalchuk, ela é nossa entrevistada de segunda-feira no podcast, então você pode conferir lá. Tanto a Amanda, que foi segunda, que já foi entrevistada, agora a Simoniele também foi. Você pode conferir lá como é que foi a conversa com ela. E como nós falamos no último episódio, teve a Great Manchester Run, 10 quilômetros, e a Ellen Obiri, Marcos Bozzi, a Ellen Obiri continua fazendo das suas. Depois de ganhar Boston, ela mostrou que ainda está com muita velocidade. Exatamente, ela que era uma das grandes favoritas, como a gente disse, né, o field feminino estava recheado aí de bons nomes. A Ellen Obiri confirmou aí, não que ela fosse a grande favorita, mas era uma das favoritas, e confirmou a primeira colocação, correndo para 31:14 os 10 quilômetros, seguida pela Pérez Jepchirchir, que era outro nome bastante forte, com 31:59, as duas do Quênia, e na terceira colocação, a Kali Thackeray, da Grã-Bretanha, com 32:51. As três primeiras colocadas, só para ter uma ideia, a Obiri deu uma esticada logo no começo, correu 3 km para 8:53, ou seja, correu os 3 primeiros quilômetros sub 3 minutos o km, e aí depois foi só administrando a vantagem, passando no primeiro lugar aí com mais de 40 segundos de vantagem para a segunda colocada. Já no masculino, os nomes não eram tão fortes assim. Em primeiro lugar ficou o italiano Eyob Faniel com 28:27, seguido do britânico Mark Scott com 28:31, então uma chegada mais apertada aí no masculino. E em terceiro lugar, Stuart McSween, da Austrália, com 28:35. Vale a pena trazer que Mo Farah, né, que tem seus 40 anos, que também correu essa prova, conseguiu terminar em oitava colocação, com o tempo de 29 minutos e 11 segundos. Ou seja, mesmo velhinho aí, ele ainda meteu um sub-30 e ficou 44 segundos atrás do vencedor da prova. Marcos Bozzi, ele venceria tanto na tribuna... Não, na tribuna ele não venceria, mas ele venceria no 10 km da ASICS. Na tribuna ele pegaria um segundo lugar junto com o Vestus Keboy lá. Então, você vê que mesmo com 40 anos, o Mo Farah foi a penúltima corrida dele, se eu não estou enganado, ainda vai ter mais uma esse ano. É o ano da aposentadoria dele, da elite, do profissional. Então, ele se despediu lá da Great Manchester Run, que teve essa vitória da Obiri, mostrando que esse ano está sendo das estreantes, você notou? A Obiri, ela não era estreante na maratona, mas, recente na maratona ganhou Boston e a Sifan Hassan ganhou Londres. Então, nós temos aí atletas que não eram ainda da maratona ganhando. Então, esse ano parece ser um ano bem legal na maratona feminina. Outra prova que nós mencionamos que ia ter era lá em Bengaluru, na Índia, a TCS World 10K Bengaluru. Aconteceu no domingo, uma prova muito, muito rápida, porque nós tivemos aí, o vencedor foi o Sebastian Salvi do Quênia com 27:58.
Olha o Meu absurdo Deus. disso. Não, e não só isso, né? O segundo colocado, Rodrigo Kiwizeira. Kiwizeira, que é o nome dele, é isso mesmo. Parece o Marcos Mion falando Kiwi, né? A Kiwizeira, ninguém babaca, aquelas coisas. Ele, que é do Burundi, ficou com o mesmo tempo, 27,58. E o terceiro colocado, o Hilary Shepkoni, do Quênia, 27,59. Então você vê aí que os 3 primeiros colocados tiveram a diferença de 1 segundo no tempo oficial. Então a prova foi muito, muito disputada e muito rápida, né? Porque os caras meteram um tempo abaixo de 28 minutos. Os 3 primeiros conseguiram ficar abaixo dos 28. O quarto ficou com 28,05 e o quinto com 28,3. Ou seja, não ficou tão distante assim. Realmente foram tempos muito bons. E já no feminino, quem ganhou foi a Tsehai Gemeshu, da Etiópia, com 31,38. Seguida da Fotien Tesfaye, da Etiópia também, com 31,42. E fechando as 3 primeiras colocações, a Dera Dida, também da Etiópia, com 31,45. Então aí o domínio etíope na prova feminina lá na Índia, que aliás a TCS é indiana, né? É uma empresa gigante que já patrocina um monte de prova aí, né? A prova de Londres tem o nome dela, a Nova York também. Eles patrocinam essa prova na Índia. Essa é daquele grupo Tata, né? Que é um grupo gigante, faz tudo que você imaginar, tem coisa de informática, de TI, de carro, de o que você imaginar. E a prova aí, patrocinada pela TCS, trouxe esses bons tempos nos 10 quilômetros. Exatamente. Então, aí você vê que a Ellen Obiri ganharia essa prova também. Ganharia todas as provas de 10 km desse fim de semana. No masculino, essa prova foi muito, muito rápida. No feminino foi rápida, mas não tanto quanto esse sub-28 que teve no masculino. CBAT homologa corridas em Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Isso é muito importante. Muito importante. 5 corridas de rua receberam esse reconhecimento da entidade. A primeira competição será a Meia Maratona Internacional de Porto Alegre, marcada para o dia 3 de junho, que ganhou o selo ouro e o Permit 723 da CBAT. Então, a meia do sábado está tudo certa, está registrada. No dia seguinte, Marcos Boas, a maratona. Maratona também recebeu o selo ouro, então o desafio do gaúcho da maratona está garantido. Garantido e dourado, né? As duas aí com o selo ouro da CBAT. Depois disso, a gente teve as 2 provas lá do Rio. A meia maratona que acontece no dia 10 de junho e a maratona que acontece no dia 11, ou seja, no sábado e domingo do feriado de Corpus Christi, uma semana depois das provas de Porto Alegre, também receberam o selo ouro. Então, o desafio lá do Rio de Janeiro, o desafio Cidade Maravilhosa, também será um desafio dourado, com as 2 provas recebendo o selo ouro. E por fim, a SP City Marathon, que vai ser no dia 30 de julho lá em São Paulo, recebeu o selo prata. Então, essas próximas maratonas majors do Brasil já estão lá homologadas. Já tivemos São Paulo em abril, agora teremos Porto Alegre, Rio de Janeiro, depois SP City e em agosto a Maratona de Floripa e depois em novembro Curitiba, que provavelmente serão ainda as 6 maiores, mas a gente confirma mais para frente. Mas vai ter uma sequência boa, principalmente em junho, né? O próximo Redação, aliás, vai ser no dia da meia de Porto Alegre, na véspera da maratona. Então a gente já vai estar 2 semanas enlouquecedoras para o mundo maratonístico do Brasil, porque vem Porto Alegre e Rio de Janeiro, 2 provas rápidas que vai bastante gente. Então vão ser fins de semana intensos. Falando em Maratona do Rio, eles anunciaram o retorno da tradicional camiseta laranja para os 42 quilômetros. Nessa 21ª edição do evento, que a gente já falou ali que vai acontecer no feriado, eles voltaram, porque teve uma época que sempre foi laranja, mudou, o pessoal reclamou muito, mas sempre pegava a camiseta, usava, é mais reclamação de rede social, mas eles conseguiram, voltou a cor laranja, o pessoal que gosta da Maratona do Rio ficou contente com essa volta aí da camiseta laranja. Adidas, aproveita que vocês voltaram com a tradição da camiseta laranja no Rio e podem voltar com o azul e amarelo lá em Boston também. Mas vamos lá, continuando, né, que a notícia não é sobre isso. Pois é, a Adidas resolveu aí, a organização e a Adidas resolveram atender ao apelo do público que gosta da camisetinha laranja para os 42K do Rio de Janeiro. Eu vou te dizer que eu achei a camiseta muito bonita, achei bem legal. Elas são produzidas pela Adidas, né, que a gente sabe é a patrocinadora da Maratona do Rio de Janeiro. Tecido 100% poliéster, confeccionada com Prime Green, que é materiais reciclados de alta performance livre de poliéster virgem e com a tecnologia AeroRed, que tem a ver lá com a secagem e tudo mais. Vou ser sincero que camisetas 100% poliéster não são minhas favoritas para correr, prefiro a poliamida, mas fica aí o registro que as camisetas do Rio serão 100% em poliéster. Mas eu vou te dizer que eu também nunca pego essas camisetas para corrida, principalmente para corrida logo naquele dia, né? Porque não dá para colocar a camiseta que você nunca usou para teste assim. Mas a poliéster fica aí para dar um rolê, até porque vou te dizer que camiseta de maratona, de Ironman, de finisher, dessas paradas, é camiseta de sair, não é camiseta para ficar treinando. É isso aí que eu penso também. E ainda mais poliéster, é que nem a camiseta de Boston que veio lá 100% poliéster. Não, nem no inverno dá para usar, é só para passeio mesmo. E só completando o Rio
Rio eles lançaram também os tênis, né, Marcos? Então, quem quiser e tiver oportunidade e tal, o Adizero Adios Pro 3 lançaram lá em homenagem à Maratona do Rio, azul, bem bonitinho o tênis, o preço dele 1.899, mas... Lançaram o Adidas SL também, tem o SL da edição do Rio também, se você quer um tênis mais de daily trainer, um preço mais amigável, tem o Adizero SL, também azul, tem um detalhezinho verde-limão ali perto do calcanhar. Vou dizer que eu achei que ficou bem bonito os dois, tanto o Adios Pro quanto o SL, ficou bem legal. Renan Galina bate recorde sub-20 de Paulo André. Nós tivemos um grande resultado nessa última semana que passou, porque o paranaense Renan, de 19 anos, correu, Marcos Boas, 100 metros rasos em 10 segundos 01. A gente costuma falar mais de corridas de fundo aqui, mas eu achei que valia a pena trazer, porque esses 100 metros do Brasil não baixa nunca de 10 e o Renan quase chegou lá. Pela idade dele e pelos resultados, quem sabe teremos primeiro sub-10. Exatamente, essa barreira dos 10 segundos aí que nenhum brasileiro conseguiu quebrar até hoje na prova dos 100 metros. A gente tem agora aí um nome que tá um pouquinho mais próximo, né? O Renan Galina, como você disse, tem 19 anos, fez 10:01 no Sul-Americano Sub-20 de atletismo e quebrou o recorde do Paulo André, que era de 10 segundos e 18. Então tirou bastante tempo, né? O Paulo André depois já fez um tempo melhor que esse. O 10:18 era quando ele foi em 2018, quando ele era mais novo, obviamente, quando ele era sub-20. E depois, como adulto, ele já conseguiu a marca de 10:02. Então você vê aí que o Renan Galina conseguiu quebrar até a melhor marca dele como adulto, né? Ele ficou atrás só do Robson Caetano, que tem um 10:00, cravadinho, feito em 1988. Então olha o tempo que dura esse recorde já aqui no Brasil. Esse tempo do Renan também se situa aí como o quinto melhor tempo da história de um atleta sub-20 no mundo, tá? Isso é do mundo todo. Então, realmente uma marca bastante considerável. Só lembrando, né? Às vezes a pessoa pode falar assim, não, mas uma vez eu vi que o Paulo André já correu 9:90. Ele correu, mas foi um dia que o tempo não foi validado porque o vento estava acima de 2 metros por segundo a favor. E nessas provas curtas em que você só vai num sentido, né? Os 100 metros você só vai, o vento pode anular as marcas e aí não conta como recorde nem nada assim. A prova vale, porque todo mundo correu na mesma condição, mas não conta para recorde nem nada assim, melhor marca, nada, porque é injusto com quem correr numa condição sem esse vento ajudando. E o Renan teve 1.9 de vento, né? Então foi quase no limite. Eu gosto dessas duas marcas aí, ó. A segunda melhor brasileira e a quinta melhor da história no sub-20. Então, foi um baita no resultado, tomara que ele continue a constância aí, saia esse sub-10. Eu tava pensando aqui, Marcos, no vento do ano passado de Floripa, quanto será que o pessoal dos 100 metros fazia se pegasse o vento a favor? Ó, pra você ter ideia, 1 metro por segundo são 3,6 km por hora. Tava 36 quilômetros. A gente tinha um vento de praticamente 10 metros por segundo. Se bobear, ele quase quebra a barreira dos 9, talvez, não sei, deve fazer um 9 bem baixo, assim, um 9,2, 9, alguma coisa assim, tipo, que seria um troço já de... É que tava um vento forte, aquele vento a favor dava pra empurrar bem. Mas então tá, parabéns aí pro Renan e que ele consiga bons resultados. Rick Hoyt, ícone da Maratona de Boston, morre aos 61 anos. Se você já ouviu esse nome, os Hoyt, não é Hoyts, é o Hoyt. Tinha o pai dele, o Dick, e o Rick, que era o filho, tinha paralisia cerebral e era tetraplégico. Ele sempre participava das provas, né, Marcos, com o seu pai. Então eles fizeram maratona, fizeram tudo que era tipo de esporte. Ironman, fizeram Ironman também, era muito famoso. Muito o pai conhecidos. dele Teve documentário disso já, né? Ou algo assim. No YouTube, tem um livro dele. também. Tem livro deles também. O pai dele puxava ele no barquinho na natação do Ironman. Era realmente muito legal mesmo. E assim, ó, o Rick morreu, né, agora aos 61 anos, e o pai dele tinha morrido faz pouco tempo. Foi em 2021 que o Dick Hoyt tinha morrido. Então, agora, de fato, não tem mais nenhum membro da família Hoyt, mas eles fizeram muitas provas desde muito cedo. Acho que desde a década de 80 eles estavam participando. E em 21 de abril de 2014, eles completaram a sua última maratona de Boston juntos. Então, Marcos, foram mais de 30 maratonas de Boston. Pensa, o Dick lá empurrando o Rick naquela subida da Heartbreak Hill. Meu Deus do céu. E segurar na descida. É verdade, né? A gente não pensa nisso, né? Mas ele tem que segurar, não pode soltar a cadeira, eu pego lá embaixo, te vejo lá embaixo, falou, não pode, né? Então, realmente,
muita força de perna para subir e muita força de braço para descer, né? Porque tem que segurar a cadeira com o filho dele. Está aí, infelizmente a gente tem aí a perda aí, a ida do segundo membro aí da família. Eram muito famosos, né? Eram bem conhecidos. O pai se foi há quase 2 anos atrás. E agora o filho também acabou partindo bem mais jovem, obviamente, mas já tinha essas complicações de saúde, né? Paralisia cerebral, e por ser tetraplégico, com certeza isso agrava também as condições. E a BAA soltou notas de condolência e tudo mais, um comunicado oficial, porque, obviamente, tinha toda uma ligação com a Maratona de Boston. Exato, e só para trazer as últimas curiosidades sobre isso, depois da última maratona em 2014, de 2015 a 2019, o Rick foi empurrado, né, pelo Brian Lyons, que era um dentista lá, amigo deles. Aí o Lyons morreu em 2020, depois o Dick morreu em 2021 e agora o Rick em 2023, mas fizeram bastante coisa. E aqui, Marcos, uma curiosidade, você chegou a ver? Tem uma estátua deles perto da largada da Boston Marathon, lá em Hopkinton. Acho que não, né? Próxima vez que você for, você vai ter que prestar atenção nisso para achar lá, porque tá bem bonitinha uma estátua deles lá, o pai empurrando o filho. Continuando aqui em Boston, porque a gente foi para Boston e a gente continua em Boston, você pode até ver nossos vídeos da Boston Marathon. Arrecadou bastante lá, Marcos, olha só, 40 milhões de dólares para as organizações sem fins lucrativos. Exatamente, mais de 200 organizações foram ajudadas pela BAA com esses fundos que foram levantados durante a maratona. Esse valor de 40 milhões de dólares, um pouco mais de 40 milhões de dólares, foi o recorde de arrecadação para a caridade. O recorde anterior era de 38,7 milhões, que foi em 2019, e agora conseguiu esse ano passado os 40 milhões. E no total, desde que esse programa começou lá em 1989, foi levantado mais de $500 bilhão, ou seja, mais de 500 milhões de dólares já foram arrecadados. Então, uma marca bastante significativa aí, mas imagina, $500 bilhão arrecadados ao longo desses 34 anos. Já bastante tempo, bastante arrecadação. E por fim, o próximo evento da BAA vai ser os 10 quilômetros no dia 25 de junho. Então, quem mora aí nos Estados Unidos, em Boston, tem uma prova legal para fazer. Provavelmente deve ser uma prova rápida. Se os 5 quilômetros que a gente fez dentro lá no sábado era assim, os 10 não deve fugir muito. Quem tiver aí oportunidade, participe lá. E continuando em Boston aqui, o Eliud Kipchoge postou um videozinho lá no Instagram, lá, né, que provavelmente a equipe dele posta lá, dizendo que a vida continua, Marcos Boas. A gente trouxe aqui porque é o Kipchoge, o Kip Coach, né, é um vídeo produzido, não, ele não deu muitas respostas, né, tipo, não é uma entrevista que foram perguntar, foi só um videozinho dizendo que a gente passa por dificuldades, as coisas acontecem, mas a vida continua. Exatamente. Ele falou que o que aconteceu, né? Deu aquele miguezinho e tudo mais, mas é isso. No final das contas, ele disse que ele começou bem, estava se sentindo bem, se sentindo feliz para correr, mas que as coisas depois começaram a ficar um poupouco mais complicadas. Depois de 3/4 da maratona, depois de 75% da maratona, a energia começou a cair. E, inclusive, no dia da prova, ele chegou a dizer, né? No dia depois da prova, ele chegou a dizer que tinha sentido um incômodo aí na parte superior da perna esquerda, mas ele não deu mais muitos detalhes, assim, não falou se isso foi realmente uma lesão, se isso ainda incomodava ele ou não. Simplesmente ele disse que ali quando ele viu que, né, que mesmo ele não tinha chance de ganhar, ele falou que nunca considerou desistir da corrida. Ele colocou os olhos, o foco dele na linha de chegada, foi lá e cruzou a linha de chegada e foi isso. Tem essa questão toda com os fãs, né? Tipo, ele sabe que muita gente tá lá pra vê-lo, né? Então, o simples fato dele chegar até o final e cruzar a linha de chegada já serve de motivação pra muita gente que tá ali, muito corredor que tá assistindo e tal. No final das contas, ele disse que é isso, o que aconteceu e vamos que vamos, vida continua. Exato. Só para trazer a última coisa do Kipchoge, o último post dele, ele tinha colocado lá na Having Fun with My Boys no Instagram, fazendo um publi lá da Tecnomobile Kenya, o celular que ele usa lá, né, lá no Quênia, para se manter atualizado ouvindo o Redação PFC. E para finalizar, vamos aqui para algumas provas do fim de semana, principalmente as Track and Field. Ó, Marcos, nós vamos ter no sábado, hoje, lá em Aracaju, a Track and Field Run Series Aracaju Sunset. 5, 10 e 21 quilômetros. Porque no Nordeste, ou começa muito cedo, ou tem que ser no fim de tarde. Mas ainda acho que é quente, hein? Mas tudo bem. Eu faria 5. Eu faria 5 nesse caso. Nossa, no máximo, para me divertir. Aracaju ainda por cima. Puta, deve, né? Tranquilidade, Nordeste, praia, calor, não sei o quê. 5 tava de bom tamanho só para curtir. E ainda na Track and Field Run Series vai ter a do Shopping Anália Franco, em São Paulo, no domingo, com a distância de 5 e 10 km. E também ainda no domingo, Iguatemi, São José do Rio Preto. Lá em São José do Rio Preto, quem conhece sabe que essa cidade é
quente pra arregaçar. Eu conheço, porque a família do meu pai é de lá, já fui muitas vezes pra lá. É um calor infernal nessa cidade. A hora que o sol aparece, a impressão que você tem que você tá cozinhando, que te jogar dentro da frigideira. Lá vai ter 5 e 10 quilômetros também. E espero que eles larguem cedo lá, porque a cidade é quente e a hora que o sol sai lá, o bicho pega, parece que te jogaram na frigideira. Mas é isso aí, provinha no domingo lá, 5 e 10 km. Perfeito. Se você participou ou vai participar de alguma prova, ou quer que a gente fale dela aqui, mande para nós. Se a prova vai acontecer, se já aconteceu, como é que foi, que nós trazemos para você. Não se esqueça de usar na Track and Field o cupom PFC10, espalhe os cupons por aí e seja feliz. E agora vamos embora, Marcos Bosi. Acabamos o Redação PFC número 105. Já voltou a treinar? Tornozelo tá bom? Opa, tamo aí, tamo no retorno, finalzinho da segunda semana de retorno. É aquele sabadão, tem aquele último teste pra bater o martelo, que semana que vem a gente pode voltar a dar uns estímulos de velocidade. Então a primeira obrigação do dia já está feita, que é o Redação PFC. Agora vamos para a segunda obrigação do dia, que é o treino de corrida. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado e até o próximo episódio. Tchau para vocês. Muito obrigado a todos vocês que escutaram até aqui. E Marcos, eu só esqueci no último episódio de agradecer todo mundo que foi no perfil da sua esposa, dar parabéns para ela, né? A gente esqueceu de mencionar isso. Foi uma enxurrada de gente que a gente não imaginava, né? É verdade, pessoal, muito obrigado mesmo. A gente falou, né, se tiver um já tá bom. Teve um monte, a hora que o primeiro apareceu, eu mandei pro ele e falou, e o tal também já foi, né? Redação PFC é um sucesso estrondoso. Exato, se você quiser anunciar a sua marca aqui, colhe com a gente, nós temos várias oportunidades para você. E agora vamos embora, bons treinos, bom final de semana e boas provas e tchau. Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.